Glória a Deus. Boa noite a todos. A paz do Senhor. Vocês estão bem? Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13. Antes de iniciar a palavra, eu quero agradecer aos irmãos que estiveram conosco no acampamento. O acampamento deste ano, irmãos, foi algo sobrenatural. Tem como colocar para vocês tudo o que aconteceu ali, a não ser aqueles que estiveram ali conosco. Você que nunca foi, planeje para ir. É importante demais a tua presença no acampamento. O acampamento foi um marco na igreja para nós, para mim, um dos melhores acampamentos que nós já fizemos aqui na igreja. Nós tivemos ali batismo, nós tivemos ali tantas brincadeiras, gincanas com os jovens. Foi um momento de descanso, de jogar muito vôlei, né, Marinal? Peteca, foi uma grande bênção. Foi algo assim extraordinário. Quero agradecer a todos que estiveram lá conosco. Se preparem para o ano que vem, né? Já se prepara aí, tem todo um ano, tem 12 meses para você se preparar e já deixar tudo prontinho. Não chegar no último mês, pastor, não tem dinheiro. Se você começar agora, acho que não dá nem R$ 30 por mês, né? Sei lá, 20, 30, 35. Menos do que uma pizza. Prepara para você ir, porque o do ano que vem vai ser melhor ainda. Amém? Glória a Deus. Acharam aí? Mateus, capítulo 7, versículo 13. A palavra do Senhor nos fala assim: entrai pela porta estreita, um parêntese, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Versículo 15. Acautelai-vos dos profetas, dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha.
E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua. 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas na sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Fecha os teus olhos. Senhor, nós te adoramos, Pai. Como é bom estar diante do Senhor, diante da tua igreja, diante, ó Deus, da tua palavra, Senhor. Tudo aquilo, ó Deus, do qual nós já louvamos, adoramos o teu nome, oramos, meu Deus, diante do Senhor, cada oração feita, cada um dos teus filhos que aqui estão, Pai. Eu peço ao Senhor nesta noite, usa a minha vida, Pai, para que o louvor suba, as orações subam. Pai, em nome de Jesus, usa a minha vida para que a tua palavra seja ministrada e alcance o propósito que o Senhor a designou. Pai, em nome de Jesus, para que todos possam frutificar em cima daquilo, ó Deus, do qual o Senhor já colocou no meu coração, Pai. Que a tua palavra, ó Deus, encontre cada coração, produza aqui, Deus, cura, milagres extraordinários. Derrame, ó Deus, sobre os teus filhos o teu espírito. Faça, ó Deus, com que aquilo que eles têm orado, clamado, buscado, o Senhor venha com a resposta através da tua palavra, como um sinal aos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode assentar-se. Irmãos, hoje eu quero ministrar à igreja sobre os dois caminhos ou as duas estradas do qual nos foi proposto nesta leitura. Uma leitura um pouco longa, mas retrata bem aquilo do qual o Senhor sempre desejou para a sua igreja. Quando nós começamos a nossa jornada e nós propusemos a andar nessa caminhada com Cristo, com Jesus, o Senhor nunca disse que seria fácil a caminhada com Ele. O Senhor nunca disse que não haveria ventos, dificuldades, mas o Senhor sempre disse que Ele estaria conosco, até a consumação dos séculos. Esta é a maior promessa que nós temos, porque andar sozinho não é bom para ninguém. Ir de encontro a dificuldades e resolver não é fácil sozinho. Mas como igreja nós temos um caminho que é proposto a nós como um caminho que melhora esta comunhão e este processo para chegarmos até a vitória que o Senhor então fez e preparou para a sua igreja. Quando o Senhor ele começa a falar sobre as duas estradas, ele fala, olha, ele compara a estrada, depois ele fala que a porta que conduz para a perdição, ela é muito grande. Ela é muito espaçosa, ela é larga. E a porta que conduz à vida eterna, a Bíblia fala que ela é estreita. Temos até um ditado de falar que o Senhor então está colocando esse irmão e esse irmão está andando no estreito, né? Ou seja, bem ajustado. Quem aqui já fez trilha alguma vez? A
A pé? Quem é que já caminhou em um espaço bem estreito que não era uma rua, era como se fosse um beco, algo bem estreito? Já caminharam? Não é bem mais fácil caminhar em uma rua? Quando você passa em uma rua, ela é larga, você tem calçada para caminhar de maneira segura. E quando você vai fazer uma trilha, irmãos, aonde uma mata é bem densa, apertada, você pode passar os seus braços em espinhos, se arranhar, um bicho pode te atacar ali. É muito estreito uma trilha. Mas eu não sei se você já prestou atenção. As melhores cachoeiras, os melhores rios, o que conduz até esta cachoeira, esses rios maravilhosos, são o quê? Estradas ou trilhas? As trilhas, não é? E sempre é difícil de chegar até uma bela cachoeira. E ali tem tantas dificuldades para você chegar, tem pedras pequenas, grandes, é tudo complicado para chegar até naqueles rios maravilhosos. Mas quando você chega, é tudo de bom, você vai mergulhar, você vai se divertir, e dá um trabalho, às vezes, quando você se dispõe a chegar em uma cachoeira, irmãos. Um dia nós falamos assim, nós vamos levar os jovens, quando nós éramos líderes de jovens em outro ministério, e nós fomos ali, depois de Raposos, e falaram conosco assim, olha, tem uma cachoeira maravilhosa. É facinho chegar lá, dá alguns quilômetros, 6, 7 quilômetros. Como é que é a estrada? Boa, irmãos, que estrada. Só trilha. Aí já andava, daí a pouquinho seu pé está doendo, você torce o pé. Daí a pouquinho dá vontade de desistir. Porque quanto mais você vai subindo a serra, vai ficando mais difícil de respirar. Você vai cansando e aí você começa a andar 2, 3 quilômetros. Aí você começa já a pensar. E na hora de voltar isso tudo? Chega na metade, já começa a pensar como é que você vai fazer para voltar. Mas aquela vontade de ir, você vai. Só que quando você chega, e quando nós chegamos, irmãos, nesta cachoeira, era algo tão lindo, mas tão extraordinário, tão maravilhoso, que todo o cansaço valeu a pena. Que todo pisar em falso e torcer o tornozelo valeu a pena. Aquela queda de água extraordinária, carro nenhum chega ali perto. É incrível que às vezes os melhores lugares para você estar, nem sempre eles vão apresentar para você como um caminho bom, acessível. Tem tantas coisas e bênçãos para você alcançar, e nem sempre para você chegar até essas bênçãos o caminho vai ser confortável. Mas uma coisa eu tenho certeza e que você precisa guardar no teu coração. A hora que você alcançar, que você chegar no teu objetivo, nos teus sonhos, tudo aquilo que você passou, você só vai olhar para trás e você vai se alegrar, porque o milagre ele é sempre maior do que as nossas dificuldades. O milagre ele é muito mais prazeroso do que tudo aquilo que você passou. Você só vai olhar para trás e você vai falar, aleluia, valeu a pena. Foi bom, mas se você desistir no meio do caminho, se você não propor no teu coração, não propuser no teu coração a chegar até o fim, irmãos, não vai valer a pena. Eu não sei se alguém já viu aqueles memes que as pessoas fazem, né? As pessoas um cavando e o outro cavando, né? Um cavando e ele cava ali mais ou menos 1 metro, acha uma pedrinha de ouro. Não.
Daí a pouquinho, né? O outro tá cavando, cava 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. E ele pega e desiste. Aí na foto mostra que faltava alguns centímetros para ele alcançar algo muito maior do que o que o outro alcançou com 1 metro. E às vezes nós temos aquela mania errônea de olhar para o irmão e falar assim: por que para o irmão foi mais fácil? Porque para o irmão parece que é mais fácil, parece que Deus, né, gosta de abençoá-lo, e parece que para mim o caminho é mais estreito. É porque você não cavou o suficiente ainda para chegar na tua porção. Você só está olhando para a porção que o irmão alcançou. Você olha e fala assim: nossa, mas Deus abençoou aquele irmão com um carro. Qual carro? Nossa, deu para ele um Onix. Aí faltou você perseverar mais um pouquinho para Deus te dar uma Land Rover. Faltava você cavar mais um pouquinho. Mas você olhou para o irmão e falou assim: nossa, Deus abençoa tanto o irmão que ele tem um carro e eu não tenho. Ainda. Não olhe para a porção do teu irmão. A porção do teu irmão é a porção dele. Mas a tua porção depende de você. Depende do quanto você está disposto no teu coração a buscar e a clamar e a orar e a jejuar. O caminho, a palavra fala que é estreito. Abra sua Bíblia comigo em 1 Crônicas 22, 12. O Senhor te conceda prudência e entendimento para governares sobre e para do Senhor teu Deus. O Senhor, ele tem para nós caminho de prudência. Que o Senhor te conceda prudência e entendimento. O Senhor vai falar e ele vai comparar a prudência como um animal. O Senhor fala assim: seja prudente como como o quê? A serpente. E manso como a pomba, não é? Mas o Senhor compara a prudência que nós devemos ter, não é verdade? O Senhor compara esta prudência com a serpente. Por que a serpente é prudente? Como é que ela usou de prudência para alcançar Eva? Ficou ali observando. Uma coisa que nós devemos entender é que o diabo, ele sabe da sua eternidade. E ele não quer ficar lá sozinho. Ele não quer passar a eternidade dele sozinho. Apenas com a terça parte que ele conseguiu arrastar. Mas o diabo, ele quer fazer com que a humanidade que Deus criou e depositou nela o teu fôlego de vida, ele também quer arrastar esta humanidade com ele. E ele ficou ali, a Bíblia não fala quantos dias Adão e Eva, né? A gente vê um Gênesis sendo narrado, e ao ser narrado, ele é narrado por quem? Por Moisés. Muitas coisas que chegam até Moisés, chega de falar, mas imagina, nós podemos conjecturar. Quantos anos Adão e Eva tinham? A Bíblia fala de quantos anos eles estavam no Éden? Não. Deus criou o homem, e se ele não tivesse tocado naquilo que Deus falou que não era para tocar, havia no homem a capacidade de eternidade no Éden. Já estava sobre o homem
o fôlego de vida e a santidade que havia nos céus. Mas assim como Deus colocou nos céus, também a escolha para as suas criaturas, Ele também deixou o mesmo ambiente para o homem, para que o homem e a mulher também pudessem fazer as suas escolhas. Imagina só, ficou lá um dia, 2, 3, 4, sei lá, 100 anos, 200, 300, 400, não sei, podemos falar até de 1000 anos. Se outros homens, depois de Adão e Eva, viveu na Terra 900, vamos imaginar que Adão e Eva já tinham uns 1500 anos. Posso conjecturar, é só um pensamento. Imagina lá, 1500 anos, aquela serpente caída, esperando o dia do bote. Você sabe que a prudência que está ligada à serpente é exatamente isso. Ela raramente vai dar um bote errado. Você já viu? Você pode ir atrás de uma serpente, você pode encurralá-la. Ela fica lá na dela, só esperando uma oportunidade. E quando ela dá o bote, ela analisa tudo que está ao teu entorno. Analisa distância. Será se vou pegar? Não. Tudo. O ambiente que ela está. Você não vê uma serpente ficando andando aí na rua. Ela é prudente. Ela age de prudência. Então o Senhor fala lá em 1 Crônicas, que nós lemos no capítulo 22, no versículo 12, o Senhor vai falar que Deus ele está nos dando prudência e entendimento para que nós possamos ter uma unção de governo, para que possamos governar a nossa carne, para que nós possamos governar aquilo que está passando dentro de nós, para que eu possa falar para a minha carne, não, ainda que eu deseje o caminho mais largo, fácil, eu não vou escolhê-lo. Eu vou andar no propósito que o Senhor sempre me chamou para viver. Eu vou caminhar com Ele, eu vou amá-lo, eu vou adorá-lo, eu vou buscar, eu vou jejuar, eu vou mais ao monte, eu vou propor ir mais aos cultos. Porque nós devemos ser prudentes. Eu só posso governar algo se a unção e a capacidade que Deus ele colocar sobre nós estiver realmente sobre uma prudência. Somente o prudente governa bem. O insensato não governa as coisas bem, mas o prudente sim. O prudente analisa tudo. Você já viu um engenheiro para fazer toda uma planta para a construção de uma casa? Vai analisar solo, não é? Vai olhar qual profundidade tem que colocar lá o fundamento. Analisa-se tudo. E o Senhor ainda fala que o prudente é aquele que também faz cálculos. Não é? O sábio é aquele que faz cálculos. Porque se ele for construir e se ele não fizer cálculos, a Bíblia fala que ele vai passar vergonha. É assim que Deus mostra e coloca o insensato. O insensato é aquele que não pensa, que não sabe projetar bem as coisas. O insensato é aquele que vai pegando um cartãozinho de crédito e vai passando. Passa 30 hoje, passa 40 amanhã. Ah, mas é pequenininho, é 30. Não, é 40. Ah, não, é 60. Quando vem a fatura no final do mês, aqueles 30, 60, 40, 20, se torna 1.500, 1.200, 1.600, 2.000 reais. Porque foi insensato. Não calculou o que ganha para poder comprar. O que compra não dá para, o que ganha não dá para pagar o que compra.
É prudente? Não, é insensato. É insensatez. Eu preciso matemática, irmãos. É claro que a do céu é outra, mas se eu sei que eu ganho 1.500 livres de todo, né? Eu só posso gastar quanto? Hã? Não é bom ainda gastar os 1.500. Porque aquele que faz cálculo vai pensar até em quê? Eu posso investir um pouquinho. Vou gastar dos 1.500, 1.300, vai sobrar 200. Vou fazer um investimento. Vou colocar no tesouro. Vou comprar lá aquela moeda virtual, qual que é? Hã? Bitcoin. Não é? Eu vou fazer cálculos, eu vou analisar, eu quero acompanhar, eu quero ver, mas eu preciso de prudência para governar bem. Levante as tuas mãos para os céus. Fala assim comigo, fala: Senhor, coloca sobre mim prudência e entendimento para que eu possa ter a unção de governo sobre a minha vida, a minha casa, o meu chamado e o meu ministério, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Samuel 18, versículo 5. E Davi ia aonde quer que Saul o enviasse, e era sempre bem sucedido. Por isso, Saul o colocou no comando das tropas. E isso pareceu bem a todo o povo e até aos servos de Saul. Aonde Davi ia, aonde Saul o enviava, aonde o Saul colocasse uma dificuldade, uma batalha, uma guerra para que Davi pudesse enfrentar, Davi, e a Bíblia tem o prazer de colocar que Davi, ele era bem sucedido em todas as propostas que era colocada diante dele. Porque Davi tinha sobre ele a unção da prudência. Ele chegou para o gigante e falou assim: gigante, eu não vou no meu nome nem na minha capacidade. Eu não vou na minha destreza de lançar pedra. Eu não vou na minha sabedoria, porque eu conheço como lançar bem uma pedra. Eu já joguei pedra, eu já fiz isso, já fiz aquilo outro. Mas eu vou em nome do Senhor. Eu sou prudente. Eu tenho a prudência sobre a minha vida. E o gigante terá que ver que o homem prudente tem sobre ele a capacidade de ser bem-sucedido sobre esta terra. Irmãos, olha, Deus tem algo sobre nós e para nós, para que nós possamos este ano, que é o ano de provocar milagres. Mas eu só posso provocar milagres se eu tiver sobre a minha vida, sobre a minha cabeça, o quê? A unção da prudência. Eu preciso ser prudente. Para que eu possa governar bem, eu preciso ser prudente. E depois o Senhor ele vai falando que essa porta estreita é a porta apertada. É o caminho que conduz para a vida. E fala assim: são poucos os que acertam com ela. É porque o Senhor é ruim? Porque se nós lermos apenas estes 2 versículos, parece que Deus não quer salvar todo mundo. Não é? A porta é larga, olha, se você fizer isso, pum, vai para o inferno. A porta é estreita, se você não andar por ele, é dessa maneira. Mas quando a gente começa a ler todo o contexto do porquê desta fala do Senhor,
Nós vamos entender isso muito bem lá em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 9. Abra aí em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Olha o que o Senhor nos fala. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada. No tempo dele, irmãos. Depois ele fala assim: mas ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, se perca, mas que todos venham a se arrepender. O tempo que Deus está me dando e te dando é para arrependimento. É para ver que o caminho que eu estou percorrendo e andando por ele não me conduz e não me leva para a vida eterna. Que muitas vezes as minhas escolhas têm feito com que eu me afaste da promessa. E ele fala: o Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns considerem demorada demais, mas ele é paciente. É que Deus é paciente com a humanidade, irmãos. Porque se fosse qualquer um outro homem, já tinha passado a foice há muito tempo. Deus está sendo paciente conosco. Para falar assim: olha, eu estou te dando mais uma oportunidade. Seja prudente, não ande por este caminho, ainda que seja bonito demais, ainda que seja espaçoso demais, ainda que seja legal, gostoso para a tua carne, não ande por ele. Ele não irá te conduzir para a vida eterna, pelo contrário, mas ande pelo caminho que é estreito, ainda que você seja sacudido, espremido, você chegará naquilo que eu prometi. Um reino eterno, uma vida eterna, comigo lá nos céus. Depois quero que você abra comigo em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 até o 3. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 até o 3, que fala assim: o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns de quê? E darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Versículo 2. Sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos, que têm a consciência, o quê? Insensível. 3. Eles proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem com ações pelos que são e conhecem bem a verdade. Irmãos, quando Deus começa, através do seu Filho, a escrever aqui, a colocar bem o versículo 3, que fala assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Logo depois, no versículo 15, o Senhor vai falar que esta porta estreita, quem prepara esta porta estreita, e aí não estou falando mais de uma trilha, não estou falando mais de uma rodovia, de uma estrada, mas o Senhor exemplifica muito bem que essa porta larga se dá pelo falso evangelho. Sabia disso? A porta larga, ela se dará por aquilo que é falso, mentiroso, enganoso, que só vem com algo para poder amaciar bem a nossa carne.
para levantar o meu ego, o teu ego. Por isso que no versículo 15 fala assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E é por isso que lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, do 1 até o 3, vai falar bem que falsa doutrina é essa. Falso ensinamento é este. São os homens que têm apresentado para muitos este caminho espaçoso, o caminho da bênção, da prosperidade. É claro, irmãos, Deus é claro que Ele tem tudo isso, mas a Bíblia deixa bem claro que primeiro é o reino dos céus. As outras coisas é um acréscimo de Deus. Imagina só, se você que fez a tua carta profética, clamou, orou, preencheu tudo lá, né? Aí chega até dezembro e Deus não faz absolutamente nada daquilo que você havia proposto no coração. Aqueles que não estão com a fé sólida, vão falar: não quero mais este ministério, essa igreja, porque aqui não acontecem milagres. Se a tua salvação estiver fundamentada em milagres, você não será salvo. Porque o milagre não salva ninguém. Milagre só faz com que você tenha uma vida legal aqui na terra, mas o milagre não foi para salvar. E se milagre salvasse, e se milagre produzisse fé, e se milagre produzisse vida com Deus, todas aquelas pessoas que viram as 10 maravilhas de Deus, que eu coloco como maravilhas, que foram as pragas no Egito, não teriam morrido no deserto. Teria alcançado a terra prometida. Aqueles mesmos que viram lá os feitos sobrenaturais do Senhor, uma água se convertendo em sangue, animais morrendo, os primogênitos, o anjo do Senhor passando o cerol e tudo. Imagina, irmãos, nas casas que tinha a marca do sangue do Cordeiro, não era tocada. Aquelas pessoas, elas presenciaram, porque tudo isso aconteceu ali. Caminharam, chegaram diante de um mar, olharam para trás e falaram: vamos morrer. Eu vi tudo aquilo, mas será que Deus me ama mesmo? Espera aí, Moisés, diga ao povo que marche. Marcha em direção a este mar, porque vai abrir, vai lá. E o mar se abriu, irmãos. Um povo que viu um mar abrir, eu nunca vi isso. Você já viu? Já fez esse teste em algum rio? Experimentar a sua fé? Né? Imagina só, vamos experimentar igual Elias, né? Aí Eliseuzinho tá lá, né? Agora é minha vez. A capa caiu. Jordãozinho abriu. Imagina, irmãos, que início poderoso de chamado. A unção, né? E o espírito de prudência e sabedoria que estava sobre Elias foi derramado sobre Eliseu. Imagina, irmão, eu nunca fiz esse teste, não. De hoje eu quero fazer. Experimentar, ver se está bom, né? Imagina, você chega lá e dá só uma água cortar para um lado, para o outro, você passar ali tranquilinho, só caminhando. Você vendo aqueles peixinhos lá, pega um aqui, lá tem um aqui, peraí. Imagina, irmãos, que coisa maravilhosa. Mesmo assim, este povo que eles viram tudo isso, uma água saindo de uma rocha, um manar que vinha dos céus.
cordonizes. Foram essas pessoas que entraram na terra, um quiz, né? Foram essas pessoas que entraram na terra prometida ou que morreram no deserto? Hã? Elas morreram no deserto. Menos quem? Josué e Caleb. Foram prudentes. Sabia que era Deus que estava fazendo. E eu quero falar para você, irmãos, que nós temos visto, principalmente nos dias atuais, uma falsa doutrina sendo impregnada. Coloca lá de novo, 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 e o 2. Sendo impregnada sobre a terra. Pessoas que nem falam que são pastores, mas atuam na internet como se fosse. E quanto mais você clica, quanto mais você ouve, mais de dinheiro você enche o bolso desses caras. É por clique, irmãos. Ai, pastor, mas é tão bom ter a facilidade aqui, né? Eu só pego lá, dou um cliquezinho, já vou ouvindo, mas não tem a capacidade de ouvir e clicar. Estão seguindo o YouTube da nossa igreja. Nós temos quantos seguidores lá? 26. Conta aqui, quantos membros estão aqui hoje? YouTube, é bem provável que a gente coloca lá, será que você vai lá de novo ouvir, ou você que não veio no culto de quinta-feira, você vai lá e clica no link, irmãos, dá um trabalho para fazer aquilo. Editar, pegar um áudio, tem uma câmera aqui, tem um notebook lá, tem um áudio que está sendo, irmãos, dá trabalho. Captado via lá para tirar os ruídos, dá trabalho. Mas às vezes nós damos muito mais ênfase e nós damos muito mais, temos muito mais prazer de ouvir outros do que ouvir os de casa. Gostamos tanto e vamos lá e tem esse louvor e tem, irmãos, nós não temos a capacidade de ouvir os de casa. Irmãos, isso é muito sério. Talvez se a gente colocar aquela, vamos trazer, aí imagina só, se eu pegar na internet ali agora e colocar assim os melhores cantores, os atuais aí, e se você pegar a agenda do cara, o cara tá numa segunda, numa igreja, numa terça, na outra, numa quarta, numa quinta, numa sexta, tem a agenda de praticamente todos os dias. Agora, eu faço uma pergunta para você, qual comunhão esse artista gospel tem com a sua igreja, com Deus? Nenhuma. Se a agenda dela é tão louca assim, que comunhão ela tem com a igreja dela, com o altar do qual ela deveria beber? Mas nós temos um prazer muito maior às vezes de dar uma ênfase em cantores de fora, levitas de fora, do que o prazer de assistir, ouvir e aplaudir. Falando, aleluia, os de casa, quem está pagando um preço é os de casa, irmãos. Tem gente de fora que nós já marcamos para vir cantar aqui, o cara esqueceu, o músico, o tocador não veio. Já teve um subiu aqui que a calça estava rasgada daqui até ali. Depois acabou o culto, eu preciso chamar os músicos da igreja para conversar, para ministrar. Você acha que o pastor desses caras está ministrando esses caras? Tá não, irmãos. Já houve conversa de eu ter aqui, falei assim, irmão, eu chegar ali, depois tem um lanche para eles ali, uma banda que vem de fora sempre no primeiro culto. E eu observo tudo, chega ali. Vou lá, ô irmão, como é que você tá e tal, daí a pouquinho o irmão solta, esse aqui tá desviado há 1 ano. Falei, como é que subiu no altar para tocar desviado há 1 ano, cara? Falei, não sobe mais nesse altar, não. Desviado? Você é só músico? Você é só um cara que toca? Não. Quero o Fagner. Quero o Gilson. Quero a pastora Marileia. Quero a pastora Gigi. Quero a Rafa que está entrando aí. Quero os outros jovens que querem estar aqui. Quero a pastora Josiane. Quero a presbítera.
quero o Roger. Eu quero aqueles que eu sei como é que está a vida deles diante do Senhor, porque eu sei que vai subir. E é aqui que nós devemos bater palma, aleluia, porque veio, irmãos, aleluia, é assim que nós devemos adorar a Deus. Pode ser até bonito, mas será que sobe? Por isso nós precisamos honrar aqueles que é de casa, porque por isso a Bíblia tem um versículo que eu amo demais, para tudo, irmãos. Eu amo para fazer o social, eu amo para fazer tudo na igreja. Um versículo que a Bíblia fala, não vou saber onde é que está agora, está na Bíblia. O Senhor falou assim, ó, primeiro os da família da fé. Sabia que tem um versículo que fala isso? Primeiro os da família da fé. Primeiro vocês. Eu falo isso direto. Eu não posso dar uma cesta básica para uma pessoa que pertence a outro ministério se eu tenho alguém aqui dentro. Eu falo assim, e aí, irmão, como é que tá lá? Ô, pastor, esse mês eu estou até trabalhando, pastor, mas tá difícil, sabe? Eu fui comprar um arroz, o arroz estava 19 e pouquinho, há uns 4 meses atrás. Agora o mesmo arrozinho tá 32, irmãos. Quem que faz compra? Eu comprava o arrozinho escrito BH lá, né? 19 e pouquinho, há um tempo atrás. O mesmo abençoado. Cheguei esses dias, eu falei, não estou gritando, que o mais baratinho, a 32. Mas sangue, fogo, sangue do cordeiro, hein? Vamos diminuir esse arroz aí. Tem muito amido. Né? Vamos diminuir esse negócio aí, tem carboidrato demais. Coloca só uma colherzinha, irmão. Vai ter que todo mundo passar pelo nutricionista. O que a gente fala assim? Coloca uma, né? Assim, olha lá, Gálatas 6:10. Olha isso. Assim, enquanto temos oportunidade, você faz o bem a todos, se tiver oportunidade, vírgula, principalmente aos da família da fé. Enquanto você tiver oportunidade, você pode fazer e ajudar quem você quiser. Mas principalmente, você precisa honrar quem faz parte da família da fé, da tua igreja. Se você tiver que dar uma cesta básica para um, dá para um aqui dentro. Você me pergunta, fala, pastor, quem que eu posso neste mês? Eu ganhei uma cesta básica no serviço, não estou usando tudo, eu posso abençoar alguém? Quem? Principalmente os da família da fé. Quem comunga com você, quem está aqui, quem ora por você, quem passa dificuldades junto com você. Em nome de Jesus, abra a sua Bíblia comigo em Isaías, no capítulo 29, versículo 13, para a gente encerrar. Isaías 29, 13. Por isso o Senhor disse, este povo se aproxima de mim e me honra com os lábios e com a boca, mas o coração deles está longe de mim. O seu temor para comigo consiste em mandamentos de quem? De homens, aprendidos de forma mecânica. O coração de muitas pessoas hoje tem estado diante do Senhor com uma doutrina humana, não mais doutrina bíblica. O que tem de homens ensinando de maneira errada e fazendo com que a fé das pessoas estivesse projetada neles e não no Senhor. Irmãos, eu não posso, a Bíblia fala que eu não posso julgar ninguém. Mas o Senhor me dá um caminho que é maravilhoso. Só que o Senhor vai lá e fala assim, mas você pode julgar as profecias. O homem não, o homem deixa comigo. Porque o martelinho é comigo mesmo. Ele é juiz, não é? Não é ele que vai lá e dá a sentença. Deixa comigo, deixa o homem comigo. Mas a profecia, aquilo que está sendo lançado, está na Bíblia? Não está. Aonde está?
para isso, irmãos, nós estamos iniciando aqui um novo grupo de teólogos na igreja, e nós estávamos aqui ontem fazendo uma apresentação, e eu disse para eles assim, olha, teologia não forma pastor. Não. Fazer curso de teologia não é para você se tornar pastor. Tem muitos que fazem porque querem ser pastor. Amém, é um caminho. Mas teologia não forma pastor. Pastoreio se dá por comunhão com Deus, mas um caminho de entendimento, de compreensão das doutrinas, para que eu possa conhecer a Bíblia, não tem coisa melhor do que a teologia, principalmente uma teologia local, não aquelas coisas cheias de coisas mentirosas, né? Mas nós somos uma turma, ontem nós estávamos aqui em 6, e tem mais 2 para chegar, vai dar 8. Irmãos, nós temos uma adolescente fazendo teologia. Iniciou ontem, eu achei algo maravilhoso. Aí eu pensei comigo, antes de entrar aqui para ministrar, imagina só, se todos os nossos jovens começassem a fazer teologia na idade que estão, irmãos, não vai engolir qualquer coisa. Porque esse irmãozinho que está falando, para aí, olha, esse é o vídeo que o pastor está pregando sobre isso? Esse cara não sabe o que é doutrina de salvação, não. Imagina como é que a nossa igreja seria forte se todos pudessem fazer e estivesse aqui. Qualquer cursinho que você vai fazer aí fora, 250, 300, 400, 500 conto. O nosso curso básico de teologia, de 2 anos de teologia, irmãos, com as principais matérias de teologia, R$100 por mês. Uma pizza que você deixar de comer por mês. É um investimento para que você não caia nessa porta larga. A porta larga não se dá porque a pessoa está lá na prática da iniquidade, do pecado, da prostituição, não. A porta larga, o Senhor começa a falar que essa porta larga se dá pelo falso evangelho que muitos acreditam. É espaçoso, é gostoso demais, é bonito, é lindo. Não agride nada à minha carne. Não me confronta. Quantos pastores eu conheço têm medo de confrontar o erro de irmãos porque tem medo de perder a ovelha? Aí o que eu penso? Ele está criando a ovelha para quem? Para ele. A ovelha não é minha. A ovelha é do Senhor. O Senhor me deu um chamado para que eu possa fazer o quê? Cuidar, zelar. Depois vai requerer sanguinho por sanguinho da minha mão. O profeta vai falar, ai de vós, pastores, e nos últimos dias requererei de vossas mãos o sangue das ovelhas que eu vos confiei nas mãos. Isso é muito sério. Por isso nós precisamos entender que a porta larga se dá pelas fábulas que estão sendo ministradas, pelas mentiras que estão sendo faladas, por aquele ambientezinho gostoso. Só uma pessoa me chamou essa semana passada, e falou assim, pastor, olha, eu fui em uma igreja convidado, né, por fulano de tal, e assim, né, fui lá uma vez e a pessoa não é evangélica, ela ficou horrorizada. Eu posso, não, a igreja é bonita, mas parece um shopping. Ou quando você sai assim, é um tentando te vender um trem, outro tentando te vender outro, é outro te vendendo uma camisa, outro te vendendo um boné, é outro te vendendo... Você não tem noção, pastor, eu fiquei horrorizado. Parecia que eu estava dentro de um shopping e tinha lojas de grife ali dentro, né? Cada um tentando vender alguma coisa. Eu olhei, falei, é um comércio aqui dentro? Não, assim, foi tudo muito bonito. As bandas foram maravilhosas, a apresentação, cada louvor, a estrutura da igreja, um negócio fantástico. Tudo climatizado, aquele ar, um negócio lindo, a igreja maravilhosa. Tem que ver a estrutura, o negócio do mármore, nisso, naquilo outro. Mas eu fiquei horrorizado. Uma pessoa que não é... Ela foi para lá esperando o quê? Ela foi para lá esperando o evangelho, uma palavra de Deus. Ela falou assim que me parecia autoajuda. Parecia uma pregação de livros de autoajuda.
Imagina só, se essa pessoa estava ali, o que ela precisava? Ela foi porque ela está precisando ser confrontada. Ninguém chega numa igreja porque, não, agora eu estou querendo Jesus, aleluia. Não, irmãos, o cara está indo porque o negócio está apertado para ele. Está precisando ser confrontado e ajustar a vida dele com o reino, porque ele sabe que tudo aquilo que ele está praticando não está certo, está errado. Quer buscar o Senhor? Então, em nome de Jesus, se coloque de pé no teu lugar. Logo depois, quando o Senhor fala sobre os falsos profetas, do versículo 15 até o 23, depois ele fala sobre os dois fundamentos. Ele fala que o prudente é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. O que vem sobre esta casa edificada sobre a rocha? Não vem mais nada, pastor, porque se ela está edificada sobre a rocha, se essa casinha que sou eu está edificada em Jesus Cristo, acabou as guerras, acabaram as dificuldades. É assim? É isso que está escrito? Mas é isso que está sendo pregado aí fora. Irmãos, acabou. A partir de hoje, se você fizer isso assim, assim, assado, você será um vitorioso nisso. Irmãos, o Senhor apresenta os dois fundamentos. E o primeiro fundamento, ele fala que é da casa edificada sobre a rocha. E quando está bem edificada, já está sobre a rocha, começa a vir os testes. Será que está mesmo? Sopra um vento sobre ela. Vem as chuvas, as tempestades, e as águas dão contra esta casa. E a Bíblia fala que como impeto. Sabe o que significa impeto? Uma pessoa impetuosa. Algo forte, agressivo. Ele fala, olha, e alguém que é prudente edifica a sua casa sobre a rocha. Mas o Senhor não fala que sobre esta casa, e para esta casa não haveria mais dificuldades. Mas Ele garante que se ela estiver bem fundamentada, pode chegar qualquer vento, qualquer tempestade, que ela não será abalada. Ela vai colocar os joelhos no chão, ela vai perseverar, ela vai clamar, ela vai ouvir a voz de Deus, e toda tempestade irá cessar. Tudo aquilo que estava como morte sobre a minha vida, vai passar em nome de Jesus. E depois o Senhor falou assim, opa, peraí, tem uma casa também que é edificada sobre a areia. Irmãos, ambas passarão pela prova. Tanto quanto é edificada sobre a rocha, tanto quanto é edificada sobre a areia. E aqui o Senhor fala, e tem o prazer de colocar que o teste é o mesmo. Mas a maneira como eu edifiquei esta casa, eu posso confiar que ainda que venham as tempestades, ainda que venha o impeto dos ventos, ainda que algo forte tenta me derrubar, me parar, fazer com que eu desista, eu olharei para os céus, eu confiarei em Ti, Senhor, eu olharei para os céus, e eu vou crer na Tua promessa, Senhor, porque ela jamais falhará. Espírito Santo de Deus, aqui está a Tua igreja. Feche os teus olhos agora e clame ao Senhor. Fala, Senhor, ainda que venham os ventos, ainda que venham as tempestades, ainda que sopre contra mim algo tão forte que parece que eu não vou resistir, eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, você está fundamentado sobre a rocha que é Jesus Cristo. Ele é o teu sustento,
Ele é a rocha que jamais será abalada. Ele te dará água no dia em que você tiver a maior sede. Será Ele que irá te alimentar no dia da tua escassez. Será Ele que irá te suprir e te prosperar. Ainda que o cenário diga não, ainda que o mundo diga não, eu vou crer em Ti, Senhor. Eu vou confiar em Ti, Senhor. Eu vou confiar em Ti, Senhor. A estrada larga se trata do Evangelho que apenas satisfaz minhas vontades carnais. Essa porta larga, ela apenas satisfaz a minha carne, mas a porta estreita satisfaz o meu espírito, a minha comunhão com Deus, a minha vida com o Senhor. Eu vou confiar em Ti, Senhor. Eu vou confiar na minha vida financeira diante do Senhor. Eu vou confiar que o Senhor vai curar aquele familiar meu que está enfermo, doente. Eu vou confiar que o Senhor irá abrir uma porta do Teu sobrenatural, Jesus. Vou confiar e vou até o fim, Jesus. Vou caminhar com este irmão, Senhor, até o fim, até o Senhor voltar. Meu Deus, eu creio, Pai, na Tua palavra, e eu profetizo, Deus, prudência, unção de governo, para que os Teus filhos possam analisar aquilo que eles têm escutado, aquilo que eles têm visto, e confiar tão somente em Ti, Senhor.